Olá, boa noite. O Senado agora está no ar. A presidente Dilma Rousseff anunciou hoje os novos ministros que vão compor a equipe econômica para o segundo mandato. A divulgação dos nomes repercutiu no Senado. Joaquim Levy foi indicado para o Ministério da Fazenda. Ele é economista e engenheiro e atuou na equipe econômica dos governos FHC e Lula. Para o Ministério do Planejamento, foi nomeado o economista Nelson Barbosa. Ele é professor universitário e participou dos governos Lula e Dilma. Alexandre Tombini é o atual presidente do Banco Central e foi convidado a permanecer no cargo. Na sessão plenária desta quinta-feira, senadores comentaram as escolhas da presidente. Para Cristóvão Buarque, nomear um ministro da Fazenda que veio do mercado financeiro é uma contradição de Dilma Rousseff. Quero aqui dizer que não estou contra a nomeação do Levy para ministro, não. Está precisando de alguém que passe credibilidade. O que eu estou criticando é que a candidata Dilma dizia que isso era um pecado grave se a Marina fizesse, e ela não estava dizendo em nenhum momento que faria isso. Não há dúvidas de que o ministro Levy é intelectualmente capacitado para a tarefa, mas isso não é suficiente. É preciso que ele esteja devidamente em condições de trabalhar. Ele precisa ter autonomia. A presidente da República precisa desencarnar definitivamente da dupla função que exerceu até aqui, acumulando, na prática, o comando da economia e o exercício da presidência. Nós não estamos trazendo uma pessoa que não participou desse processo de conquistas, que não deu as condições para que a gente avançasse. O ministro Levy é uma pessoa séria, capacitada, firme, rigorosa com as contas públicas, mas acaba de anunciar que jamais vai fazer um pacote e tem sensibilidade com o social. É um time, de ponta, e eu não tenho nenhuma dúvida que a economia vai deslanchar, PIB vai crescer, a geração de emprego vai continuar forte como já vem sendo, a renda das famílias também vai continuar melhorando e a qualidade de vida da população brasileira. E o presidente do Congresso, senador Renan Calheiros, convocou para terça-feira ao meio-dia uma votação que interessa à nova equipe econômica, o projeto que muda a meta de superávit fiscal. Superávit é uma reserva que o Tesouro faz para provar que tem dinheiro no caixa para pagar os juros da dívida pública. Será a terceira sessão com o projeto na pauta. Hoje, o líder do PMDB no Senado antecipou que deve ser uma votação mais difícil. Haverá aqui, obviamente, como vocês já viram, um debate muito forte, do ponto de vista político, do ponto de vista da oposição, está no papel deles, de fazer todo tipo de bloqueio para que isso não aconteça. Obviamente que dentro do regimento, não esperem do PMDB, não esperem de nós que temos aqui a liderança do partido, qualquer avanço sobre o chamado regimento. O projeto precisa ser aprovado esse ano, porque a LDO vale até o dia 31 de dezembro para que o governo feche o ano fiscal. Então, sendo aprovado até o recesso parlamentar, não há nenhum prejuízo para o Brasil nem para a questão fiscal. Vetos presidenciais têm prioridade de votação. Nesta semana, deputados e senadores limparam a pauta para que o projeto do superávit fiscal fosse apreciado. Mas para a sessão de terça-feira já haverá 2 novos vetos a serem analisados. A CPI mista da Petrobras tomou hoje o depoimento do sócio-diretor da empresa Sanco Sider, uma fornecedora de tubulações. Márcio Bonilho admitiu que tinha negócios com Alberto Youssef, todos legais, segundo o empresário. A Polícia Federal investiga se parte dos 37 milhões de reais pagos ao doleiro chegou ao ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa. O diretor da Sanco Sider explicou como eram feitas as negociações da companhia em relação à Petrobras. É completamente informatizado o processo. Eu preencho os dados, aperto um send e depois eu vejo o resultado, se perdi ou se ganhei. Porém, essas vendas são ínfimas, não significam 2% do faturamento. E nenhum negócio
ocorreu no escopo dessa CPI com a Reneste e o Abreu Lima. De acordo com Márcio Bonilho, ele acreditava que seus negócios com Alberto Youssef eram legais. Eu disse assim, nossa empresa tem notas fiscais eletrônicas, contabiliza todas as notas, paga via sistema bancário. Você vai colocar notas fiscais aqui e eu vou informar imediatamente as autoridades, porque o meu nível de processamento é checado online com as autoridades. Eu só posso fazer operações legais. Eu não faço absolutamente nada ilegal. O deputado Onyx Lorenzoni, autor do pedido para a convocação de Márcio Bonilho, contestou o depoimento. Seria muito bom se o senhor efetivamente viesse a essa CPMI e cumprisse o dever cívico de falar a verdade. Ficou evidenciado que ele, a partir de um determinado momento, sabia das operações do Youssef. Ficou evidenciado que ele era um canal da relação do Youssef com empreiteiras. Apesar dele reconhecer esses fatos, com um conjunto de argumentos que buscam isentá-lo. Obviamente, a CPMI vai ter que apurar essas informações, contrastar com a documentação disponível, a investigação da Polícia Federal, para chegar a um resultado conclusivo. A CPI mista da Petrobras volta a se reunir na terça-feira para uma acareação entre 2 ex-diretores da estatal, Paulo Roberto Costa e Nestor Cerveró. O Congresso Nacional atualiza o Código de Processo Civil, que define como devem tramitar as ações relacionadas a bens, heranças e contratos entre cidadãos. Hoje, a comissão do Senado que analisa a proposta recebeu o relatório final. O projeto de reforma do Código de Processo Civil tem 1.070 artigos. O relator, senador Vital do Rego, afirmou que o texto é democrático porque a versão atual de 1973 e a anterior de 1937 foram aprovadas em regimes autoritários. Um dos objetivos da reforma é dar mais rapidez à justiça. O projeto de reforma do Código de Processo Civil foi elaborado por uma comissão de juristas nomeada pelo então presidente do Senado, José Sarney, em 2009. O texto passou pelo plenário, seguiu para a Câmara, que o aprovou com emendas em abril deste ano. Por isso, a proposta teve de retornar ao Senado. Há, por exemplo, o mecanismo de solução de demandas repetitivas, que é aplicado quando há várias ações do mesmo tipo na primeira instância. O Tribunal Estadual ou Federal, que representam a segunda instância, trazem para si o assunto. Depois do julgamento, a posição do tribunal tem que ser adotada para todas aquelas ações individuais. O texto propõe também a penhora online, evitando que devedores se desfaçam de bens antes da sentença do juiz. Mantivemos a penhora online porque entendemos ser parte de um processo, de um compromisso que temos com a celeridade e a necessidade de oferecer a quem de direito as garantias necessárias. O relator da reforma do Código de Processo Civil na Câmara pediu que seja reincluída no texto a conversão da ação individual em coletiva. A regra foi aprovada na Câmara, mas retirada do relatório do senador Vital do Rego. O assunto vai ser discutido na quarta-feira, véspera da votação do relatório na comissão. Conversão da ação individual em ação coletiva, ela é feita pelo juiz singular. Isso é, se alguém propõe uma ação para anulação de uma assembleia de uma empresa, o juiz, percebendo que aquilo tem repercussão para além daquele acionista, tem repercussão para todos os acionistas, ele pode notificar o Ministério Público para a proposição da ação coletiva, já que aquele direito é um direito que extrapola o indivíduo que propõe a ação. O judiciário do mundo inteiro tem esse instrumento. E por que no Brasil nós vamos retirá-lo? O relatório do novo texto do Código de Processo Civil deve ser votado na comissão na quinta-feira. Em seguida, a proposta vai ao plenário. A importância do vínculo entre pais e bebês, do brincar, do ouvir a criança. Oficinas com temas sérios e também divertidos mobilizaram no Senado os participantes da Semana de Valorização da Primeira Infância e Cultura da Paz. Aqui um debate acadêmico. Qual a importância de ter pediatras não apenas capacitados, mas informados sobre os avanços da neurociência? Tem que saber o diagnóstico e o tratamento. Não, nós temos que saber mais que isso. Nós temos que saber como esse cérebro desenvolve,
o que é importante para essas impressões, para poderem fazer os seus circuitos neurais e ter uma pessoa, não um sobrevivente, e que nós vamos encontrar aí algumas raízes, que são as raízes da violência, que está nesse ser mal desenvolvido. Divididos em grupos como este, os participantes da Semana de Valorização da Primeira Infância e Cultura da Paz ocuparam vários espaços aqui no Senado para aprofundar o debate em torno de temas específicos. Aqui, por exemplo, a discussão é sobre a dinâmica das relações entre pais e bebês e os cuidados para que esses vínculos sejam sempre saudáveis. O brincar como forma de estreitar os laços entre mãe e bebê, até mesmo durante a gestação. Para a neurociência, além de proporcionar prazer, as brincadeiras são fundamentais para o desenvolvimento do cérebro dos bebês. A mãe já pode ir colocando músicas e brincando com a criança já desde a gestação. Ele vai nascer mais tranquilo, vai nascer mais saudável, vai ficar mais tranquilo para a amamentação e vai desenvolver muito mais habilidades. Além de brincar, para ser saudável, a criança precisa ser ouvida, dizem os especialistas. Entre eles, o consenso de que é preciso incluir os olhares e vozes das crianças nas políticas públicas. A gente aprende muito com as crianças de como que elas trazem esse olhar criativo, esse olhar humanizado, esse olhar solidário, esse olhar brincante. A gente também, enquanto humanidade, a gente precisa resgatar esses valores. As oficinas encerraram as atividades da Semana de Valorização da Primeira Infância no Senado. Amanhã haverá um último evento na Universidade Federal Fluminense às 9 da manhã com o pediatra Laurista Correia Filho. A presidente Dilma Rousseff sancionou a lei que cria a Política Nacional de Combate ao Câncer de Próstata. Agora o SUS será obrigado a realizar exames preventivos e os profissionais de saúde devem ser capacitados para diagnosticar e tratar a doença. O câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens brasileiros. O Instituto Nacional do Câncer estima que 69 mil novos casos sejam registrados neste ano. O projeto que deu origem à nova lei é do senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe. E é para lembrar da importância dos exames preventivos contra o câncer de próstata que o Palácio do Congresso está iluminado de azul neste mês de novembro. Você terá outras notícias a qualquer momento em nossa programação. Boa noite e até amanhã.